Como é que foi pousar na Playboy naquela época? Eu tive certeza, eu falei, não, você é a mulher da minha vida. Eu tava há 8 anos casada e não tinha coragem de falar que amava Serginho. É o seguinte, passou por alguma coisa com alguma fã? Costumava ter namorada em todos os lugares onde eu passava. Imagina, a pessoa chega pra você e fala, você tem um tumor no cérebro, você fala, ufa, pelo menos eu sei agora o que eu tenho. Você é um milagre. Eu quero te perguntar assim, quem é Deus pra você? Não existe Fábia sem Deus. Que alegria! Você largou tudo e virou empresária dele. Lá na frente, ele larga tudo e vem cuidar de você. Vocês estão vendo? Quem não é visto não é lembrado. Então, você sair da mídia, pra você retornar é muito mais difícil. Boa tarde, a gente continua a segunda temporada do Sem Filtro, entrevistando artistas. E hoje os meus convidados são pra lá de especiais. Serginho Pimenta e Fábia Taffarel. Gente, que alegria ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, né? Porque eu estou aqui ao lado de duas pessoas que, além de lindos, são muito, muito, muito especiais. Fala sério, quem não lembra? Quem tem mais de 40 anos e nunca ouviu Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes? Você contribui para o meu viver. Serginho Pimenta e Fábia Taffarel, aquele casal que sempre, né? É aquela coisa, o casal que era o galã das micaretas com a bonitona, com a gata da Playboy, Fábia Taffarel. Gente, vamos começar falando sobre esse tempo? Porque vocês, assim, vocês têm uma história de amor linda. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha história de amor que vocês dois têm. Mas antes da gente falar do amor de vocês, eu queria fazer, sabe, vamos ali, uma viagem ao no túnel do tempo. Porque você, Serginho, você era o sex symbol da década de 90. Você era o cara desejado, aquelas fãs que ficavam lá embaixo, Pimenta, Pimenta, né? Ali embaixo do trio, dos trios elétricos. E Fábia Taffarel, aquela, né? Coelhinha da Playboy, também muito desejada. Enfim, juntou no Popular Fome com a vontade de comer, juntou o desejado com a desejada. Mas antes de vocês dois se encontrarem, porque com certeza a gente vai querer saber, eu queria que você contasse como é que foi o início, porque desde o começo dessa onda do axé, Serginho estava lá. Já começou em bandas famosas ou o negócio veio ainda lá de baixo? Não, na verdade, quando eu comecei a cantar, eu não cantava nem no banheiro, detalhe, né? Então não tinha aspiração nenhuma com isso. Na época, os artistas que surgiam no cenário musical baiano era vindo de barzinhos onde eles faziam e de repente lançavam uma banda e essa banda crescia. O meu caso foi totalmente diferente, né? Eu comecei a cantar com 8 meses, eu estava em cima do trio elétrico no Carnaval de Salvador, fazendo o meu primeiro carnaval surreal, algo assim inacreditável, do nada, vou falar assim, mas o dedinho de Deus ali direcionou, deu a oportunidade e com tão pouco tempo eu estava no carnaval, no meu primeiro ano eu já tive um destaque como cantor revelação, depois eu fui para o Papaléguas, já gravei o meu primeiro disco que na época era vinil, aí gravei meu primeiro LP com Papaléguas, gravei o segundo e aí fui para Cheiro de Amor. E na Cheiro de Amor foi a primeira vez que eu vim a Natal, né? Artisticamente falando. Que aí eu vim para o segundo, se eu não me engano, o segundo Carnatal, com Caju com Sal. Você lembra onde que era naquela época? Era na Praça Ainda Cívica. Era na Praça Cívica, né? Sim, era na Praça Cívica. É inacreditável, assim, em tão pouco tempo, minha vida virou totalmente.
E aí, vamos aqui para a Fábia. Fábia, nesse tempo, Serginho está dizendo, ó, a minha vida mudou totalmente, do nada eu já estava em cima de um trio elétrico. E você, né? Uma menina do sul do país, com um sobrenome famoso, porque na época Tafarel era o goleiro da seleção brasileira. De repente, essa menina conhecida vai parar nas páginas de uma das revistas mais famosas, revistas masculinas mais famosas de todo o mundo, a Playboy. Como foi que isso aconteceu? Também foi de repente? Eu acho que foi no mesmo ano, né, amor? Que você, em 88? É. Em 88 eu fui, na verdade, eu sou de Jundiaí, no interior de São Paulo. Minha família, assim, meio que uma parte porque quando de a gente Jundiaí, fala interior, do... meu a Deus do céu, outra é quando do a gente sul fala mesmo. do sul, né? Mas já que é sem filtro, deu uma confusão sobre isso, que eu tive Foi. que me retratar no Jornal da Cidade, Ah. por causa de Faustão. Porque Ele o que... falou que eu era do sul, a cidade simplesmente... Igual Micarla, então não foi só a Micarla que falou que você era do sul, né? Não, foi não, meu amor. É porque liga Tafarel, né? Liga Tafarel, Por ser aham. realmente minha família do sul. Eles se reúnem, por sinal, todo ano, né, amor? Até convidaram a gente e tal, mas a grande parte da minha família fica no interior de São Paulo. Mas eu fui escolhida, nunca pensei em trabalhar em televisão, fui escolhida para minha tia se formar de cabeleireira. Ela falou, posso fazer um penteado no seu cabelo? Eu falei, pode. Só que eu participei desse desfile com ela, só que nesse dia tinha o Miss dos Cabeleireiros de São Paulo. Só que não, você tem que participar também, que era assim, acabando um desfile, eles estavam todos os cabeleireiros lá e já queriam a Miss deles. Eu participei, mas ganhei. E assim, nunca almejei na minha vida, né? Porque eu nunca, né, na minha época, isso já são 40 anos, não sei, muito mais tempo, e eu nunca imaginei na vida trabalhar em televisão. Não era comum até, como hoje tem tantos programas que acabam lançando pessoas no mercado de televisão, ou apresentadoras, jornalistas, ou novela. E naquela época era assim, inédito mesmo, e acabou acontecendo tudo. Primeira casa que eu trabalhei, por sinal, foi o SBT, né? Desde os 13 anos até ser registrada. Eu brinco, eu falei, fui registrada de carteira assinada mesmo na casa, mas antes disso que veio a Playboy. Por causa disso, trabalho. Eu fui para Elo Pinheiro, agência dela, fiquei alguns anos lá, na mesma agência que me escolheram para ser Paquita, mas acabou não acontecendo, mesmo depois de estar tudo certo. E do segundo convite assim maior que teve a âmbito nacional, que foi a capa de Playboy. Aí você tinha quantos anos quando você pousou na Playboy? 18 anos. 18 Eles anos. esperaram eu fazer 18, né? Porque eles queriam que eu fosse capa da revista. E me conta uma coisa, naquela época, né, eu acho que as pessoas hoje em dia não têm muita noção do que era ser uma coelhinha da Playboy, o que era pousar na Playboy. Mas para você, Fábia Tafarel, vinda ali de Jundiaí, com a família também no sul do país, como é que foi pousar na Playboy naquela época? Existia preconceito? Você tomava assim cantada por onde você ia? Como é que era isso? Eu acho que eu falei hoje sobre isso, aqui para os meninos, que isso nunca chegou em mim. Porque como meu pai é muito jovem, eu sempre tratei todas as pessoas e comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Então eu tratava todas as pessoas como se fossem meus pais. Porque meu pai é jovem, todo mundo sempre achou que meu pai fosse meu namorado. Mas então era mais fácil, então nunca ninguém teve assim coragem de chegar nada em mim. E geralmente quando eu dava até os contatos para trabalhos ou desfiles ou comerciais, eram para ele, né, que ligavam, era na época em casa, né, falavam com ele. E eu dei até algumas entrevistas até para Serginho Grossman, que foi bem falado sobre isso. Eu falei que graças a Deus em mim nunca chegou. Até para o meu marido foi difícil. Foi difícil chegar, Foi, até porque ele. afinal, né, assim, ei, ela, né, é uma modelo, pousou na Playboy, era um outro nível, né, um outro nível quando você falava de uma modelo que estava ali estampando uma capa de uma revista do porte da Playboy. E na Agora, época era glamour muito, Era né? muito Era glamouroso, muito, né? tipo assim, poucas pessoas conseguiam esse feito, vou falar assim, porque era um feito. é isso Quem mesmo. será a capa? Era rodeado Esperava, de expectativa e tal. Então era. E eu quero perguntar a você o seguinte, quando montaram tudo... Ah, tá. Fábia vai posar para Playboy. Aí quando você chegou no estúdio e viu, eu vou ter que tirar a roupa, eu vou ter que posar nua. Como é que foi? Ah, foi muito difícil. E não foi no estúdio, né? Eu fiz as fotos no Galpão do Matarazzo, em São Paulo. Então eram externas.
E nunca bebi, porque eu não bebia nada, nunca usei drogas, mas assim, não foi confortável, foi mais constrangedor, porque eu não esperava, igual eu falei, eu nunca trabalhei para isso, porque as meninas da época, ou até atrizes, que na época faziam atrizes, e Glória Pires, dublê dela, Luísa Brunet, As tantas grandes, outras, né? que fizeram na minha época, mas já estavam, né, galgando esse caminho, era o máximo para elas. Hortência tinha feito e ela quis fazer na época para ela mesma, sabe, ela sentir bem, porque como ela foi sempre muito tida como esportista e não uma mulher bonita, e sim boa no que ela fazia, né, a melhor, então para ela aquilo foi incrível, ela fazer Playboy, era o que ela esperava, eu nunca esperei, então foi tudo muito assim. Isso foi de difícil para surpresa você? e de Por exemplo, vergonha. você chegou a chorar? Você chegou ou não? Foi tranquilo? Não foi tão tranquilo dentro do meu coração, mas assim, aquela coisa mais de timidez, não era assim, até para quem viu minha revista vê que não é aquela revista escancarada, é uma revista mais reservada. Poses eu acho assim, mas eu acho, né, mais assim, discretas por causa da vergonha. Tudo é com o trabalho, mas que a segunda revista que eu fiz já foi mais fácil. Eu já escolhi o fotógrafo que eu queria, o maquiador que eu queria, e só poderia ser, eu tinha mais voz. Né? Eu já tinha 22 anos, que também me escolheram por ter sido a única capa de Playboy que nunca fez um outro trabalho nu e nem sexy assim, de trabalho sensual, né? De nenhum outro momento. E me escolheram para mudar o conceito dessa revista, também porque a Playboy já ia fechar. E eles queriam lançar, né? Relançar essa revista no mercado. Foi mais fácil do que a Playboy. E Fábia, quando alguma vez você passou por exemplo, por um constrangimento de, eu vou no mecânico levar aqui meu carro e chegar lá e tá estampado no mecânico sua foto? Você não vai acreditar. Não, aconteceu, essa você nem sabia. Aconteceu. Em Salvador, com o Serginho. Comigo na borracharia. Já na borracharia. Eu no carro. A hora que ele desce, que furou o pneu, não furou foi, amor? Furou o pneu quando eu voltei. A hora que ele entra na borracharia, tá ele lá, voltou, ele falou, amor, você não vai acreditar. Não vai acreditar, tem um pôster seu lá dentro. Do jeito que veio ao mundo. Se o borracheiro soubesse que ela estava ali pertinho carro, dele, ele tinha pedido autografar. Já tinha 8 anos, né? Já fazia bastante tempo. Já tinha 8 anos isso. Então devia ser alguém que era fã mesmo, que guardou aqui. Não, mas agora, tem um mês que os meninos mandaram uma revista para mim autografar, com tudo, desde a caneta para eu autografar e mandar. Acontece muito isso, sabe? Ainda desses fãs que têm as relíquias, que vendem, que compram. E graças a Deus, Micaela, eu falo que Deus faz tudo tão perfeito que até isso, né? Nunca me deixou assim, em nenhuma saia justa. Serginho mesmo já teve alguns momentos desses comigo, né? A dele mesmo pegar as revistas, trazer para mim assinar, que outras pessoas de São Paulo, do Sul, de outros lugares que mandam para mim assinar a revista e mandar de volta. E quantos anos já se passaram? 32. Eu tinha 18 anos, vou fazer 50. 32 anos. 32 Naquela época, o que você ganhou, o que vocês costumavam ganhar em estarem ali pousando nuas, era uma grana boa, Fábia? Era um dinheiro que valia realmente a pena? Você quer saber a verdade, né? Nunca ninguém falou a verdade, porque a gente assinava um contrato que não poderia falar nunca o quanto você ganhou na Playboy. Tudo que saiu na mídia, na imprensa, em jornais e entrevistas de fofocas, nunca foi verdade. A gente assinou esse contrato, tanto de publicação de qualquer outra foto, de qualquer coisa que a gente falasse que jamais poderia falar. Então, quanto mais elas tinham trabalho, mais elas se glamoralizavam, né? Assim, de ganhar ascensão nisso e em relação ao cachê. Então não era que valeria a pena financeiramente, mas te davam outra projeção. Não, para minha família, porque eu nunca fiquei com o meu dinheiro, né? Tudo que eu ganhava era na minha casa, eu sempre ajudei em casa. Nunca foi assim, não, vou ficar. Então meu pai mesmo já comprou logo um carro para mim, que eu estava sem carro, eu acho, na época. Também 18 anos, né? Não, foi meu primeiro carro, primeira coisa que eu comprei. Daí eu mandei o dinheiro, porque eu trabalhando muito, eu nem tinha assim, eu não tinha o prazer de comprar, de escolher, de pegar, sabe? Pai, vai e compra. Então, meu dinheiro eu mandava para minha cidade, que eu tive, que Serginho fala, né? Que eu não dei muita sorte em relacionamentos, até conhecer o meu príncipe encantado realmente. Mas eu mandava meu dinheiro para o meu ex-noivo, ele que cuidava de tudo, eu não sabia nada, porque eu não tinha tempo, e na época não era como hoje, tudo tão prático, tudo tão fácil.
Então, eu não tinha muito esse acesso, né? De resolver, de fazer, de escolher. Mas, assim, minha família ficou muito feliz, porque, na verdade, quem quis que eu fizesse a revista foram meus pais. E eu fui falar com meus avós, imagine, as italianadas, bem italiano mesmo, brabo. Eu fui falar, porque eu sou a netinha dos meus avós, de cuidar, de beijar, de bênção, até hoje. Meu pai falou isso agora, que eu dou a bênção até hoje, eu peço a bênção para eles. E eu fui falar com meus avós, porque eu tinha sido escolhida para sair na Playboy, e o que eles achavam. E eles disseram o quê? Meu avô italianinho, aqueles olhinhos azul, pequenininho de chapeuzinho, ele olhou assim, o vô dito. Daí ele falou, tudo bem. Meu outro avô, que é a cor do meu olho, por sinal, é bem igual a desse avô, que é o pai de meu pai. Ele já era mais sério, aquele italiano bem brabo mesmo. Eu fui a primeira neta a beijar meu avô aos 18 anos, quando eu fiz a Playboy. Eu fui falar, ele foi mais reservado, não queria falar mais, tipo, não falou nada. Só não falou, o outro não, o outro já era mais carinhoso, mais velhinho, mas sabe, sempre comigo, né? Agora, Serginho, eu fico imaginando. Tudo bem, você era o galã da década de 90, era o galã das micaretas, era um dos únicos ainda solteiros, né? Ali, que estava numa micareta como o Carnatal, puxando um trio elétrico. De repente, vem Fábia Taffarel em cima de um trio no Carnatal. E aí, para você... assim, decidir, não, eu senti o quê? Como é que foi isso, hein? Como é que foi esse processo do, ei, eu tenho, né? Porque você tinha muitas fãs também e de repente ter olhos para olhar para a Fábia. Aí eu falo que é o momento certo, na hora certa, da maneira que Deus quis que fosse. Porque o mais engraçado é que você está citando, tipo, dois artistas, mas que não se conheciam e que nenhum sabia da história do outro. Então, o mais interessante foi isso. Quando eu vi Fábia, eu não sabia quem era Fábia. Eu não sabia se ela foi capa de Playboy, quem era, eu não sabia. Eu vi em cima do trio. O programa que eu fazia na própria emissora. Ele gravava quase todo mês e nunca gravou comigo. Pois ele, Celso, Tempo de Alegria, Flávia, eu fazia direto. E ela nunca encontrou, nunca tipo assim, comigo. A hora certa, no lugar certo, no tempo certo. Porque, por exemplo, a gente, quando eu estava no Cheiro, que eu vim para cá, para o Carnatal, no ano seguinte, eu saí da Cheiro e montamos a Pimenta. Fábia foi contratada pelo Caju para estar em cima do trio que eu iria estar, mas só que não era mais a banda que eu cantava. Olha, então, a gente, tipo assim, desencontrou. A gente ficou no mesmo hotel, isso depois que a gente veio lembrar, porque a gente ficou no mesmo hotel nesse ano que ela veio pro Caju. A primeira vez. A gente ficou no mesmo hotel. Eu lembro de uma loira chamando a atenção e ela lembra de uma galera bagunçando na piscina. Então, a loira chamando a atenção era ela e a galera chamando a atenção era o pessoal com você. E eu fui perguntar, na época, para o meu patrão lá, rapaz, quem era aquela loira lá, porque era do mesmo escritório Cheiro. Né? Eu fui perguntar para meu empresário lá, né? Falei, rapaz, quem era aquela loira que estava lá em cima do trio? Ele disse, a minha namorada, por quê? Era a Fábia. Ele mentiu para mim, dizendo que era a namorada dele. Olha, gente. E era, tipo, aí, isso aconteceu em 2004, se eu não me engano, 2004. E a gente foi se conhecer em 2009, 5 anos depois. Não era um momento, naquele momento ali... Não, 2004 não, eu apresentei ao Cabo de Verão em 94. Ou 94, não, a gente se conheceu em 99, 94, era 94. Já estava querendo diminuir 10 anos. 10 anos é bastante, né? 10 anos? 10 anos. Tá igual eu quando quero diminuir minha idade, gente. É 10 anos. Assim. 10 anos é muita coisa. Imagina. Aí era 94, porque eu saí do Cheiro em 93. Então, em 94 eu vim para cá já com a Pimenta. E naquele momento, aquela fase da minha vida, eu não estava nem aí. Para ninguém, para falar a verdade. Que eu queria te perguntar. Você era uma espécie de um solteiro convicto. Sim. Nesse tempo dessa solteirice convicta, passou por alguma coisa com alguma fã de se esconder em algum lugar, de você chegar no quarto e ter alguém ali intocado, de alguém... Teve algum caso assim? Conta. Para mim, o caso
chega a arrepiar. O caso mais, vou falar assim, pesado que eu tive foi eu estar aqui no hotel. Aqui em Natal? Aqui em Natal. Incrivelmente aqui. Aqui em Natal. Eu estar num hotel, baterem na porta do meu quarto e eu abri e era uma garota querendo ficar comigo e acho que era filha do dono, alguma coisa assim. Era Só de roupão. Gente só de roupão na porta do meu quarto. Eu olhei e falei, misericórdia. Ela só de roupão, sem Ela nada por querendo Ela ficar abriu, quando comigo, ele abriu a o porta, roupão ele abriu e o tal. roupão. Eu falei, o que é falou, isso? E Fábia pelo sabe amor de Deus? tudo. Ela sabe Porque todas as depois, histórias. né? Todas as histórias. E Fábia, aí aquela moça pelada assim. Ele falou, menina, eu veste falei, sua roupa e vai embora. Vai-te embora, rapaz, que toma jeito. Assim, eu sempre fui muito recluso. Tipo, como o pessoal brincava, que dizia que eu não era baiano, eu era mineiro, porque eu disse que o mineirinho ficou quieto e tal. Eu nunca fui de me expor. E sempre fui meio metódico, vou falar assim. Se eu chegasse aqui e eu conheci Fábia, pronto, e eu gostei de Fábia, ou eu ficava com Fábia, ou eu não ficava com ninguém. Eu achava que era meio doido isso, né? Eu olhava e falava, gostei dela, mas ela está acompanhada, pronto, então eu não vou ficar com ninguém. Mas eu costumava ter namorada em todos os lugares onde eu passava. E eu namorava mesmo, eu tive namoradas aqui em Natal. Era igual mas cacheiro viajante? sim. Serginho, deixava um ali, Só outro que ali. ninguém via. Por quê? Porque eu não estava ali para me expor, nem expor a pessoa. Eu conhecia, gostava, curtia, a gente sempre ficava e tal. Mas aquele namorinho nada sério e tudo. E eu nunca tive um relacionamento, por exemplo, nunca fui noivo. Um relacionamento sério, não. Então, quando eu conheci Fábia, foi engraçado por quê? Porque eu não a conhecia, ela não me conhecia. Ela não sabia quem eu era e nem eu sabia quem era ela. Então, eu tenho a história mesmo do namoro, não dá para contar aqui não, porque é 1h30, é um filme. Mas eu vou resumir só um detalhe, em que ela estava em cima do meu trio como convidada da TIM, que ela era contratada da TIM, que patrocinava o Canatal. E ela subia nos trios elétricos, ela subiu no meu trio e eu não sabia quem era. Então, uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca mexi com artistas, que sempre iam em cima do trio. Então, nunca. Eu não sei o que aconteceu, quer dizer, hoje eu sei que era Deus mesmo, porque na hora que ela subiu, eu queria descobrir quem era ela e eu não tinha como. Tentei perguntar para as outras, não deu, teve condições, porque estava ela, Mônica Carvalho e Niva Estelma. Na hora dela descer, eu falei, onde que você está? Ela falou assim, estou em tal hotel. Eu falei, é o mesmo que o meu, vamos pegar uma praia amanhã? Vamos, isso cantando dentro do corredor da folia. Eu tirei o microfone aqui e falei isso. Sabe quando eu fiz isso na minha vida? Nunca. Eu fiz coisas com o Fábio que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca pedi ninguém namoro. Eu pedi com os pais. Eu nunca fui para casa de ninguém na minha vida, que eu mal conhecia. Eu fui parar na casa dela com, acho que 20 dias que a gente se conhecia. Então, assim, eu tive certeza, absoluta certeza, eu nunca tive dúvida de quando eu bati o olho, eu tive certeza. Eu falei, não, você é a mulher da minha vida. Outra Na coisa, época você tinha quantos anos, Serginho? eu tinha 99, 32. 32. Fábia tinha? 23 ia fazer 24. 24. E o mais engraçado é que, não me pergunte por quê, eu sempre tive uma coisa comigo de que a minha esposa, quando eu conhecesse a minha esposa, ia ter uma história. Uma história, tipo, não é assim, estudou, conheceu na escola, namorou e casou. Não, eu não sei por quê, não me pergunte por quê que eu não sei. Você acreditava que ia ter uma história? Acho que Deus sempre deu essa certeza no meu coração, dizer, não, vai ter uma história para você contar para as pessoas. E agora cá para nós, né? Você falava, eu achava que ia ter uma história, mas que história? E veio uma história Mas olha, incrível. é a história. Porque se você, minha telespectadora, meu telespectador, acha que essa história já, uau, 2 ídolos, cada um, né? Um do axé, outra, uma modelo do porte de Fábia Tafarel. Se você acha que aí, uau, que história, você ainda nem começou a escutar a história desses 2. E a gente vai contar tudo. Mas peraí, deixa eu só dar um gostinho para você, porque a gente vai para o intervalo. Você largou tudo e virou empresária dele. Lá na frente, ele larga tudo e vem cuidar de você.
Você vai saber dessa história daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A gente volta com mais Sem Filtro com Carla hoje, tendo a alegria de entrevistar Fábia Taffarel e Serginho Pimenta. A gente volta já. E a gente está de volta com mais um Sem Filtro com Carla, dessa vez entrevistando esse casal querido, maravilhoso, Fábia Taffarel, Serginho Pimenta. Fábia e Serginho, a gente contou tudo até vocês se conhecerem, se conheceram, o galã do axé, a coelhinha da Playboy, os dois se juntam, se casam e aí Fábia decide largar tudo, largar a carreira para poder cuidar do seu marido. Foi difícil essa decisão? Eu quero te perguntar, como é que tua família viu tudo isso? Não, Fábia, no auge do sucesso, está largando tudo para cuidar do marido, da carreira do marido. O único sonho que eu sempre tive foi esse, né? Nem ser capa de Playboy, nem trabalhar em televisão, nem trabalhar com modelo. Eu acho que eu desfilei para quase todas na época, as grifes mais famosas do Brasil, e de tanto calçado quanto roupas, e nunca esperei, né? Então, só queria casar. Eu falo que eu fui criada para casar, para cuidar de meu marido, cuidar de minha casa. E eu acho que é o que eu sempre fiz e faço até hoje. Eu cuido dele, da carreira dele muito, acho que dele mais, né, amor? Mais da comidinha, da roupa, de tudo, de casa e dele. Então, para mim era assim, eu estava na Globo na época, num programa que não era diário também, mas na semana do meu casamento me chamaram para apresentar um programa diário em outra emissora. Era eu e Marcos Mion. Só que eu relembrei com meu pai agora que eu falei, meu pai falou, quando eu falei com meu pai, porque eu tinha sido noiva 2 vezes e não tinha dado certo. E como o Serginho era bom demais para ser verdade, eu falava, meu Deus do céu. Daí eu falei, deixa eu falar com meu pai, porque eu vou falar que sim, depois ele pega e me deixa. Então deixa eu falar com meu pai se ele acha tudo bem, né, de eu casar. Daí eu lembro que eu falei com meu pai, mandei a proposta que eles me mandaram na época. Falei com meu pai, ele falou esse dinheiro aqui do meu contrato, que realmente era sensacional. Ele falou, esse dinheiro aqui vai te dar a felicidade que você sempre buscou e está sentindo agora, e que eu estou vendo nos olhos de minha filha. Eu falei, nunca. Daí eu abri mão assim. Então mesmo. Segue teu coração. Segue seu coração. Aí o tempo passou. Fábia, é incrível, esses últimos dias eu a vi, né, ali, Serginho no palco e ela com o microfone comandando tudo. Enfim, começou, né, largou e tal, e aí veio algo totalmente inesperado, que foi a questão da sua doença, que foi a questão de realmente você parar. Eu queria que você pudesse dizer, quando veio o diagnóstico e qual foi o diagnóstico, como é que você recebeu isso? Como foi que Serginho recebeu? Eu acho que a gente estava casado há 8 anos. Não, entre namoro e casamento, 8 anos juntos já, né? 2 anos. É porque eu fiz tudo direitinho. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e o casamento. Mas eu já tinha tido uma empresa. Quando eu resolvi deixar tudo, eu assumi uma empresa de multimarcas também em Salvador, para trabalhar, porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar. E ser empresária dele ao mesmo tempo. Só que daí nós fechamos um contrato em Pernambuco, tive que fechar aquela empresa e vir para Pernambuco. Então estava nessa correria, fazendo nossa casa. Daí voltei de Pernambuco, começamos a fazer nossa casa, né, amor? Uhum. Começamos a fazer a nossa casa. Ele não queria, mas eu muito empreendedora sempre, falei, não, vamos fazer sim. Uma edícula não, que você vai morar na edícula o resto da vida, você vai gastar todo o dinheiro que a gente vai ganhar. E foi dito e feito, a gente fez nossa casa, que eu falo que a gente vive dessa casa até hoje, porque foi uma bênção de Deus na nossa vida. Fizemos a casa, terminamos a casa. Quando a gente acaba a casa, tinha um lago enorme, que daí foi até a terapia dele, quando aconteceu tudo, né? Porque quando a gente muda para casa mesmo, que fala, começa a respirar, eu comecei a passar mal. E você foi diagnosticada com um tumor cerebral? Só que demorou 1 ano e meio para diagnosticarem. O maior sofrimento da gente, eu acho, que foi antes de descobrirem, né, amor? Do que depois que descobriu. A pergunta que você fez, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi um alívio. Foi. Imagina, a pessoa chega para você e fala, você tem um tumor no cérebro, você fala, ufa, pelo menos eu sei agora o que eu tenho.
Porque eu comecei a passar mal todos os dias e ninguém descobriu o que era. Então, todo dia eu sentia que eu ia morrer o dia todo. Era um mal-estar, uma dor no coração, que para mim era no coração, no peito. Meu peito palpitava, eu perdia força e assim, eu gosto de falar, porque muita gente às vezes passa mal e não sabe o que é, e médico não pede também ressonância. E nunca pediram uma ressonância da minha cabeça. Demora 1 ano e meio para pedirem uma ressonância. Então, eu passava muito mal. Foi indo, os anos foram os meses e anos. Depois de 1 ano, e Serginho fez tudo o que podia ter feito, ele falou, amor, eu acho que seu problema não é psicológico, não é físico, não foi, meu amor? Que você nem falou, espiritual. e nem espiritual. Eu acho que seu problema é orgânico. Vamos no médico. Eu ia para o médico, eles faziam um exame de sangue e me deixavam lá na observação o dia inteiro, com 1 ano soro, e meio, 1 ano e meio Fábio. Eu assim. achava que estava em depressão. É depressão. E era o mal do século, né? A depressão naquela época. Todas as revistas e televisões e programas só se falava sobre isso. Ainda é, né? Infelizmente ainda é. Mas na hora que teve esse diagnóstico, você foi submetida a uma Foi um cirurgia. alívio, foi. Quando o Dr. Carlos Bastos falou que tudo que eu estava sentindo o dia todo, que eu achava que ia morrer, eram convulsões. Era por causa desse Mas danadinho, as palavras dele. Era por causa desse danadinho que ele fez Desse tumor. no cavernoma. Ele falou, são convulsões. Era o tipo da minha convulsão, porque todo mundo acha que convulsão é só se bater, ficar muito duro, perder a cor, enrolar a língua. Não, minha convulsão era dessa forma. Era como se fosse infarto, essa dor, essa fraqueza que me dava. E quando você foi para Foram o quase centro... 3.000 convulsões. Então, é melhor hoje, coisa. deficiente, capenga, como eu digo, do que antes. Agora, quando você foi para o centro cirúrgico, você sabia os riscos que você estava correndo? Nunca perguntei. Continuo como hoje eu te falei no camarim, eu não sei de nada. Nunca quis saber, eu queria resolver. Eu sou muito resolvida. Tem que fazer? Eu operei um câncer aqui há pouco. Daí o médico falou, eu falei, pode operar agora. Ele falou, não, agora pode operar. Eu não tenho isso, sabe? Eu não vivo esse vitimismo de, como foi, como não foi. Eu quero lutar para viver e para fazer melhor. E Fazer foi o que desse precisa, jeito, né, amor? Se E precisa. você, Serginho, quando veio, Fábia, depois da cirurgia? A cirurgia demorou quantas horas? Nossa, foi muito tempo, muito tempo. Inclusive, a gente ficou bem preocupado porque não terminava. E eu pedi para uma amiga nossa entrou na cirurgia com ela. E aí eu falei, entra e aproveita, me avisa pelo zap para saber, começou, porque às vezes você acha que já está, nem começou ainda e você fica angustiado lá fora. Aí ela me manda uma mensagem dizendo, começou a cortar agora. Eu falei, quando ela saiu, fiquei revoltado. Eu falei, minha mulher não é um bife, um filé. Como que você me manda uma mensagem dizendo que começou a cortar? Mas era o termo dela de enfermagem e tal. Eu fiquei horrorizado, fiquei imaginando, começou a cortar agora. Cortar era abrir a cabeça da minha esposa, imagina. Quando fizeram ali a cirurgia, o médico, como foi que o médico chegou para dar notícia para você e dizer, olha, deu tudo certo, mas... Não teve isso, para falar a fui verdade. eu. Ela que veio falar para mim. Foi o anjo de Deus que me falou, nenhum médico falou nada, nem para mim, nem para ele. Porque nunca aconteceu isso com o médico, só um minutinho, amor. O médico saiu do centro cirúrgico, passou por mim e falou, tudo ótimo, foi um sucesso, ela tá bem, já estão fechando. Eu digo, misericórdia, um falou que estava cortando, cortando. Fala que tá fechando. Pronto, saiu e foi embora para casa dele e eu fiquei lá esperando ela sair do centro cirúrgico. E você sentiu que você tinha ficado com alguma sequela em seguida? Como é que foi? Não sabia nada. Eu estava na UTI, lembro de algumas coisas sobre a enfermeira, como cuidava de mim, mas mesmo ela cuidando de mim, escovando meu dente, colocando fralda em mim, eu não percebia nada. Porque eu falo que é tudo muito, eu uso um termo tipo novela, e que a vida real não é essa. E você não percebe, porque você viveu 32 anos, eu tinha 32 anos quando eu fiquei deficiente. Né? Não foi assim, eu não tinha já andado, vivido essa experiência. Então você não percebe, seu corpo ainda não percebe isso, essa sua dificuldade. Então ela fazia tudo, mas quando ela saía, ótimo, não tem problema. E quando eu recebi a visita do anjo de Deus, que eu soube o que aconteceu. Porque até então não tinha noção de nada, nem que eu não me mexia. Como pode? Até hoje eu me pergunto Mas quando você isso. fala, eu recebi a visita do anjo de Deus, você sentiu algo espiritual ali falando para você, olha, você vai ficar com sequela. Não, ele falou como eu estava. Eu não vi luz, não morri, não tive quase morte, não foi isso.
Simplesmente o Espírito Santo de Deus falou para mim, que eu falo que é o anjo de Deus, que eu não mexi o meu braço, que eu não mexi a minha perna. Não falou da minha visão, porque eu perdi a visão também dos 2 olhos, né? Então aqui eu não vejo nada até aqui. E aqui também não. Por isso que eu falei, é bom que eu vou testar o TP para ver como eu consigo. Mas ele só não falou da visão, mas falou que eu ia ser muito mais feliz ainda, que eu amava o meu marido, que eu estava há 8 anos casada e não tinha coragem de falar que amava Serginho. Ela tinha um bloqueio. Eu pegava ele assim, olha, eu falava, eu preciso te falar, pegava as 2 mãos, né, amor? Eu colocava assim, falava, preciso te falar, mas eu não conseguia falar que amava ele. Eu te amo. Eu te amo. Eu falava, como eu posso falar que amo Micala, amo Priscila, amo Ela Rosa, amava amo todo mundo. menos falar que te amo. Mas dava um nó na minha língua, mas era o medo dele me deixar, dele me abandonar. Ela achava que quando ela falasse, eu ia deixar ela. Ele ia me deixar e me abandonar. Então eu saí, Micala, toda troncha e me ensinaram a mandar beijo. Também não percebi o porquê do beijo, que é para a boca movimentar, porque ficou torta, né? Paralisada aqui, meu ainda é paralisado esse lado. Mas ninguém percebe nada. É incrível, sim, porque eu, particularmente, que vi Fábia, né, que convivi começo, com né? ela, inclusive a gente está até mostrando agora algumas imagens para você entender o que aconteceu com a Fábia. E naquele momento, Serginho, quando é que foi que caiu a ficha de minha mulher precisa de mim e eu vou abrir mão de tudo agora para cuidar dela? Eu acho que foi muito automático. Tipo assim, Eu que do falei, mesmo né? jeito, do mesmo jeito que ela, quando falou, vai precisar operar, vamos. Então, as coisas aconteceram, eu não tive nem coragem de perguntar ao médico o que é que houve. A única coisa, quando foi nela, ele falou, o lado tá paralisado, mas acho que uns 5 dias depois, ele falou, mas é um coágulo que o organismo vai absorver com medicamento, inchaço, né? e que esse inchaço dentro do cérebro, por causa da cirurgia, está pressionando o nervo, vai voltar a mexer e tal. Mas a gente nunca parou para analisar a situação. A gente viveu. A gente foi vivendo um dia após o outro, de acordo com as necessidades que tinha. Então, aí quando você fala de necessidades, aí Serginho já não tinha mais aquela condição de, não, eu não vou mais fazer esses shows, eu não vou mais, porque eu vou estar cuidando da minha mulher que precisa de mim. Nesse período aí, teve dificuldades assim que vocês passaram? Que tiveram que vender coisas, que tiveram até mesmo amigos, parceiros que viraram e disseram, ó, totalmente, né, todos. esqueci de você, você não consta mais para mim. Que tipo de dificuldade que vocês passaram, Na Serginho? verdade, foi assim. Ele, como eu era empresária dele, eu que vendia os shows, a gente tinha feito a nossa casa, eu tinha uma agenda de shows, todos os contatos eu que tinha. Simplesmente o médico, que nunca tinha acontecido um caso de hemiparesia na mão dele, quando viu, ele ficou sem chão também. E eu beijei a mão dele e falei, o senhor fez um bom trabalho. E ele ficou assim, muito paralisado, né? Com aquela... Eu na cadeira de roda, eu não andava. Daí ele ficou assim em choque, mas eu beijei a mão dele, falei até que ele era muito cheiroso, né, amor? Porque ele é bem cheiroso, ele é alto. E falei isso para ele. Quando foi tudo acontecendo, eu que tinha as atitudes, na verdade, porque Serginho viveu ao meu lado. Ele não falava nada, era como se nada tivesse acontecido. Ele me tratava assim, como se eu tivesse normal. E eu na cama. Daí o médico falou, você está proibida de trabalhar. Simplesmente Serginho pegou meu telefone e tirou de mim. Na época era só fax, MSN e e-mail. Daí como que eu ia trabalhar? Sem nada. Não tinha como trabalhar. Não tinha então, como. Daí eu falei para ele, amor, você precisa procurar, eu vou procurar um empresário para cuidar de você. E você procurou um Procurei empresário? todo mundo, todos da Bahia. E aí? Todos os escritórios. Ninguém nunca falou nada, nunca ajudou, não, vem cá fazer um show comigo, Serginho. E aí, é sem Serginho? filtro, é sem filtro. É sem filtro. Aí, Serginho, de repente você é o cara, você tá ali. Em todas as micaretas do todas Brasil. as micaretas, e aí do nada acabou. Como é que dava para, assim, para mesmo do feijão com arroz, as coisas do dia a dia? Vocês tiveram que se desfazer de algumas coisas? A gente vendeu tudo que a gente Vendemos tinha. tudo. Eu falo que o cuidado de Deus, porque Deus ele é muito detalhista, né? As pessoas não imaginam o quanto que ele é detalhista. Eu hoje entendo que a minha saída da Pimenta foi em função disso. Por quê? Porque se eu estivesse ainda na Pimenta, eu seria um empregado. Eu estava trabalhando para uma empresa.
Como que eu ia chegar para essa empresa e falar, ó, a partir de hoje eu vou ficar em casa com minha esposa porque ela está precisando? Impossível. Ia terminar fazendo o quê? Fábia queria que eu devolvesse ela para a mãe. Porque eu tinha que seguir minha vida. Tipo, como se ela fosse um peso. Claro. Exatamente. Então, Eu fiquei na cama. Como então, que eu vou assim, deixar ele parar a vida dele? Falei, não. ela você falou, me não, eu devolve. sei que você me ama, mas eu falei, Eu de nunca vou hipótese ter alguma. dúvida do seu amor. Eu falei, eu sei o quanto você me ama. Então, Mas assim, e qual foi o momento, Serginho, que você disse, eu não vou te obedecer, eu não vou escutar as Eu suas nem liguei. orientações? Porque a gente também não e- ficava falando Não, sobre isso. Mas eu nem amigo. liguei. Ela falou isso, eu falei, quando ela falou isso, eu falei, por quê? Porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tipo assim, você quer que eu devolva para sua mãe, porque sua mãe vai cuidar melhor de você do que eu? Daí eu falei que não. Que ele fazia tudo certo, mas eu queria, eu sabia, eu falei, amor, eu nunca vou ter dúvida do seu amor, nunca. Porque você via no olhar dele, você via como ele me tratava. Eu falei, eu sei o quanto a gente se ama. Porque daí eu não tinha mais medo de falar que amava, né? Porque eu perdi o medo. Na A minha cirurgia. Esse fio ligou certo. Ligou o fio Esse certo, fio. que eu falo que eu perdi o medo de amar. E o anjo de Deus falou que era para eu ler o Salmo 23. Então eu não temia mais Ela saiu do nada. centro cirúrgico com o Salmo 23, a gente nem Bíblia tinha em casa. Serginho, você fala, nem Bíblia eu tinha em casa. E você aí, tanto você como tu, Fábio, estão falando o tempo todo, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Deus veio através da dor, Deus veio nesse momento, você alguém já tinha falado para vocês sobre Jesus, vocês já estavam em algum caminho, ou realmente foi algo assim, ei, agora eu estou entendendo tudo? Eu acho que a minha visão é que não através da dor, eu acho que veio através do amor, não da dor, porque o que ele derramou na gente não foi dolorido. Ele derramou amor. A gente nunca. As pessoas. Uma vez, uma pessoa pediu e falou assim: eu posso ir lá na sua casa orar por vocês? Pode, claro, sim. E foi uma turma orar lá em casa. E foi muito engraçado, por quê? Porque geralmente chega lá, passar uma horinha para orar e tal. Eles não queriam ir embora, eles falaram: rapaz, a gente achou que ia trazer a palavra de Deus para vocês. Um refrigério. A gente está saindo daqui sem acreditar no que a gente viveu aqui. Ninguém queria ir embora. O pastor falando, a gente tem que ir embora, vamos embora. Ninguém queria ir, dizendo, nossa, a gente quis trazer um afago, a gente está saindo daqui mais acariciado do que a gente imaginava. Então, assim, por isso que eu não considero como dor. Eu considero, a gente nunca teve meu Deus, vamos se lamentar porque o braço não está mexendo. Nunca. Isso Era nunca, engraçado, né? Porque ele pegava o spray, aquele eu brincava. Colocava no meu pé, daí meu pé pulava, ele ficava feliz, que daí mexia. Eu falava, tá mexendo seu pé. Daí mexia. Então assim, tudo a gente brincou levou, com né, problema. amor? Tudo que aconteceu, eu levei assim como se fosse... Eu ia sair daquela situação, eu Fábio, tinha certeza você, disso. inegavelmente, eu lembro dos diagnósticos da época, você é um milagre. Você está aqui, você andar, você falar, você mexer, você enxergar. Meu olho mexer, né? É um milagre. Eu quero te perguntar assim, quem é Deus para você? É tudo. Ele é tudo. Ele é minha vida. Não existe Fábia sem Deus, porque eu não sei o que é sofrer em relação à minha deficiência. As pessoas me olham, já falei tanto para tantas mulheres que quebrou uma unha ou o cabelo molhou, ela não foi numa festa, a pessoa não consegue se olhar no espelho. E eu falo que ninguém vê minha deficiência, eu continuo com ela aqui, porque ela dói, ela cansa, ela me deixa muito cansada mesmo. Ela tem, assim, os períodos dela, né, amor, de mais dificuldade do mês, que eu falo, oh meu Deus, mas é Deus que me consola mesmo e que me fortalece. Eu nunca fui um peso, o que eu nunca quis ser, era um peso para o meu marido. E eu acho que eu nunca fui, né, amor? Jamais. Daí eu nunca cheguei a reclamar, porque a gente viu tudo isso, nos meus tratamentos a gente encontrava todo tipo de situação, não era, amor? Com certeza. As mulheres revoltadas, os filhos. Aí eu quero te perguntar, Serginho, assim, você acompanhou tudo, você não desistiu da tua mulher, do amor da sua vida, daquela que você bateu o olho e disse, meu Deus, eu quero saber, onde é que você tá? Tá no mesmo hotel? Vamos pra praia, né, amanhã? Você não desistiu do amor da sua vida. Com certeza. E você hoje vê tua mulher assim, faria tudo de novo. Linda. Isso que eu ia te perguntar. Valeu a pena? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, teve uma época que Fábia falava assim, amor, é complicado isso que você está fazendo, por quê? Porque, infelizmente, a mídia
é assim, vai ser assim a vida inteira. Quem não é visto não é lembrado. Então, você sair da mídia, para você retornar é muito mais difícil. É muito mais difícil hoje eu estar relançando minha carreira do que lançar um produto novo, lançar um cantor novo, um artista novo. Você pode ter qualidade, você pode ter saúde, você pode ter tudo, mas é muito mais difícil. A preocupação dela era essa. Mas eu nunca parei para pensar, e aí depois é depois, Deus cuida de todas as coisas. Então, assim, a nossa vida, dessa forma que você falou, de vender tudo como a gente vendeu, mas como eu falei, Deus preparou, porque na hora que veio o problema, eu tive condições de passar 3 anos, 4 anos sem trabalho. Imagina, se um empregado, infelizmente, não consegue fazer isso. Então, a gente pôde parar para a gente se cuidar. E Deus suprindo. Então, assim, hoje a gente está aí, firme e forte, juntos, do mesmo jeito. Dificuldades sempre existirão. Como a gente falou para a Lipe Duda ali, eu falei, eu espero que vocês não passem pelas dificuldades que a gente passou, mas quero que vocês entendam que as dificuldades que vêm no relacionamento é só para fortalecer. O problema é a posição que a gente toma, às vezes, quando o problema chega, que em vez de se abraçar, se empurra. É esse que é o problema, mas problemas virão. A gente vai continuar tendo problema, tenho certeza que a vida toda, mas a maneira que a gente encara o problema é que faz a gente viver dessa maneira. Olha, o que eu acho mais lindo deles dois, eu que conheço bastante, é essa fé deles, inabalável, esse amor que eles têm. Serginho e Fábia são realmente um exemplo de um casal que não é da mídia, não é negócio de estar fotografando no Instagram. Eles são de verdade. Mas vocês agora, né, com essa história tão linda de amor, Serginho com a agenda lotada, que Graças eu sei. A Deus. Tá voltando. Com a agenda lotadíssima. E Fábia, né, no caso, junto com ele, sendo também aí empresário do ramo da beleza. Conta pra gente também como é que é isso e como é que veio a empresa aqui para Natal. Foi a Depila Tudo, foi resposta de oração. Eu falava, Deus, eu na cama ainda, eu não mexia, eu não andava, não sentava, ainda não fazia nada. Eu falava, Deus, e agora? Fui proibida de trabalhar, não me sentia ainda muito organizado os pensamentos para vender show, não era fácil no começo, foi bem difícil. Mas começo dos primeiros meses mesmo, que eu digo que foi tudo recorde, né, amor? Minha recuperação foi tudo muito rápido, sabe? E acho que porque eu queria muito também, então isso facilita. Eu sempre falo isso, que não a se gente entregou. Querer facilita, né? Que Deus ajuda a todos, mas tem o primeiro passo, levante, que daí Ele te ajuda a andar, mas levante. Então eu falei, Deus, o que eu vou ter na cama? Como é que eu vou cuidar? Eu pensava em todo tipo de trabalho, todos os meus amigos trabalham todos os dias. Todos os meus amigos têm que ir para o trabalho e não tinha essa coisa de home office, né? Era bem diferente. E pensando, daí eu falei, agora foi que a gente abriu um salão em Natal, que era um salão bem grande. Em Salvador ou aqui? Não, aqui mesmo. Aqui a gente já tinha vindo ver o ponto, tudo. Mas daí acabou não dando certo, não aqui, mas com a empresa mesmo, resolvemos não e abrir a Depila Tudo. Daí apareceu a Depila Tudo assim, de bandeja na nossa mão. Nos nossos amigos. E agora, eles estão nós escolhemos, temos a unidade de Salvador e eu nunca quis ter outra unidade em Salvador. Eu falo, não, se eu tiver que ter outra Depila Tudo, eu quero ter em Natal. Em Natal. Daí nós abrimos aqui em Natal esse ano e estamos aí, graças a Deus, com a Depila Tudo, que é um sucesso já em Salvador há 13 anos, né? E Fé em Deus, aqui vai ser também. Com certeza, você precisa saber e conhecer, né? Esse nosso empreendimento, método, né? Que, na verdade, que empreendimento da Fábia e do Serginho. Que hoje eu nem falei, nosso método de depilação é a cera de mel, que tem a fábrica lá na Bahia da Depila Tudo, né? E é uma cera de mel mesmo, totalmente natural e que a parte íntima, principalmente de axila, as regiões mais sensíveis, nós tiramos com ela. E é parte por parte, assim, ela é bem morninha, é bem agradável. Os clientes estão gostando muito dessa novidade. Gente, a gente já falou de tudo aqui, olha, a gente já falou sobre os sex symbols, a gente já falou sobre a Playboy, a gente já falou sobre fé, a gente já falou sobre superação, sobre empreendedorismo. Agora é o seguinte, para terminar,
o nosso Sem Filtro com Mi Carla de hoje. Ah, passou rápido, não foi? Pô, Passou já? tão rápido. Mas eu queria, Serginho, porque soldado em quartel sinto informar que é trabalho. Então eu quero saber o seguinte, agora para a gente terminar aqui o nosso Sem Filtro de hoje, desse sábado, tem alguma canção que quando você sobe no palco e vai cantar, você diz, essa é para minha galega, essa é pro amor da minha vida? Eu gravei uma música pra ela, inclusive daqui, né? Que é minha princesa, rara beleza, coisa tão bela, meu doce e real prazer. Minha princesa, rara beleza, coisa tão bela, meu doce e real prazer. Eu gravei pra ela, essa Ai, minha que princesa. lindo para princesa. Agora, princesa, se você pudesse devolver assim, né? Eu sei que você não é uma cantora, você é uma artista, mas se você pudesse devolver com a música, qual é a música que marca vocês? Eu sei. Vai, fala, vai. Se apressa, eu quero de novo te ver. Eu hoje sonhei com você, brincando no meu coração. Não me diga não, me abraça. Eu faço o que você quiser. Eu dou pro que der e vier, o que der na cabeça. Ai, que Eu acho lindo, Foi a mensagem que eu mandei pra ela Na pela televisão. televisão, eu no Carnaval de Salvador e ela lá no litoral paulista. Olha que Mas lindo. eu chorava, viu? Mas eu chorava de... Então essa música assistindo. marca você. Muito, sim. muito. Eu falei, eu vou Eu cantar acho pra você. linda. Ai, que Mas lindo. foi por uma causa até uma música dele, né, É. amor? Mas que eu gosto muito e porque marcou mesmo. Foi assim um ponto decisivo de eu achar que eu não sabia se gostava dele ou não. Meu medo era tão grande de aceitar esse amor, de sofrer novamente. Eu sofri muito. Que quando eu vi ele cantando essa música, eu chorava tanto. Daí, na época, a minha cunhada falava, mas você fala que não gosta dele porque você tá chorando. Então, eu acho que eu gosto. Eu chorei muito e resolvi, sabe, dar esse passo de fé mesmo pro amor. De E olha poder que coisa acreditar. mais São linda. 25 anos, né? 25 anos dessa história linda que a gente tinha que contar aqui no Sem Filtro com Mi Carla para te inspirar. Porque, Serginho, Fábia, vocês são inspiradores. Obrigada, viu? Obrigada por terem aberto esse tempo na agenda, vindo até aqui. Uma alegria estar com vocês. Que Deus continue abençoando muito amém, amém. essa história tão linda. E a gente volte outras vezes, viu? Com fé em Deus. Volte outras Só vezes. chamar que eu Da vou. agenda, né? Que ele nem falou da agenda dele. Sim, tão da bacana. agenda, Dia 12 de lógico. outubro mesmo. 12 de outubro a gente está fazendo o Axé Axé Retrô, Retrô, no Aeroclube. matando saudade dos velhos Aqui em carnavais, aí Natal. convidando a galera da Barca, do Virgulino, Colônia Pinel, que já saiu com a gente aqui no Aeroclube, 12 de outubro. Olha, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais Sem Filtro com Mi Carla. Espero você. Deus te abençoe.